Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025 e vamos começar. Bom, o governo do estado chamou mais 115 aprovados no cadastro reserva do concurso da educação e o governo está anunciando aí então que já somam 4.394 convocações, muito bons. Os aprovados tinham essa cobrança, tem essa cobrança. Nós fizemos uma entrevista há um tempo atrás, recentemente, né, com o secretário da Educação, o Fábio Vaz, e o professor Fábio Vaz já tinha avisado que faria essas novas convocações. Muito bom isso, né? Bem, o tarifaço do nosso arqui-inimigo, né, Donald Trump, afeta 100% da exportação do Tocantins para os Estados Unidos, mas representa 3% apenas do total. Então, assim, um impacto pouco no global, mas muito forte em quem exporta muito para os Estados Unidos. A Prefeitura de Araguaína, uns meses atrás, informou que lá era a maior parte da exportação do município ia para os Estados Unidos, né, carne principalmente. Então, assim, está bastante afetado. Um absurdo isso, um absurdo que o Estado viva essa situação. E aqui está o motivo, quer ver? Veja só, aqui, ó, a agenda com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos é cancelada e ministro da Fazenda culpa a extrema-direita. E é culpa da extrema-direita. É culpa, sim, do Bananinha, do Eduardo Bananinha Bolsonaro, que está lá, negou, porque ele sabe que agora a coisa pegou. E aí tem muita gente chateada com ele, gente da base deles, por esse pessoal de Araguaína mesmo, bolsonarista até o fim. E foi prejudicado, extremamente prejudicado por uma ação dele. E o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tinha uma reunião para esta quarta-feira com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, que é o equivalente a ele, o ministro da Economia lá dos Estados Unidos. E foi do nada, estava confirmado, ia ser por videoconferência, e por nada foi cancelada, né? E adivinha por quê? É óbvio que esse canalha, esse sujeitinho impatriota, que precisa ser punido, rigorosamente punido. E ele já disse que está trabalhando de noite para evitar qualquer tipo de negociação do Brasil com os Estados Unidos. Agora que a coisa pegou, que ela entendeu um panaca, um otário que não tem visão política nenhuma, e ele acha que está fazendo assim, é um idiota completo, mas está prejudicando o Brasil, precisa ser punido. A Câmara, esse bunda mole desse Hugo Mota, que semana passada foi humilhado, perdeu toda a autoridade, não tem nem coragem de punir os bolsonaristas, aquele tal de Zé Trovão, como diz uma pessoa, todo elétrico lá, estendeu a perna para não deixar ele passar. E como que um cara aceita um negócio desse? É um bunda mole esse tal de Hugo Mota. E continua sendo um bunda mole em relação ao Bananinha, que já deveria ter sido cassado. E precisa de ser decretada a prisão preventiva desse impatriota, desse calabar. Esse precisa ser punido severamente. Esse cara, se fosse americano, tivesse feito isso com o governo americano, era prisão perpétua no mínimo. No mínimo, prisão perpétua. Então, nós não podemos admitir isso. E a boa novidade foi a conversa excelente do Lula com o Xi Jinping dessa segunda-feira, por mais de 1 hora, e o Xi Jinping falou: nós vamos mostrar a autossuficiência do sul global. É isso. A solução não é do Brasil. A solução é conjunta, é de bloco. Tem que unir aí os BRICS e tem que unir a Europa. A Europa largar de rastejar para esse fascista psicopata chamado Donald Trump. Isso é fundamental. Mas nós vamos sair da situação com soberania, sem dar o pescoço à coleira, como defende esses falsos patriotas. Essa gente, essa gente da extrema-direita é falso patriota, falso cristão, porque não são cristãos, e são falsos defensores da família. Falsos, eles são falsos, totalmente falsos. E nesse episódio revelou, caiu a máscara, eles não têm nada de patriota. Eles queriam que o Brasil entregasse os anéis, os dedos, a mão, os braços, tudo. São covarde. Inclusive,
é parte da elite, né? Que sempre foi entreguista, sempre negociou os interesses, a elite corrupta desse país, que sempre negociou os interesses do Brasil para se beneficiar e tá nem aí com o país. Mas eu acho que o governo Lula teve um comportamento de estadista mesmo, de estadista. Defendeu com soberania o Brasil, e é isso que precisa ser feito, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais temos aqui de mais importante. Sim, o que eu disse nessa segunda-feira se confirmou. A senadora Dorinha rodou nas setas, né? As setas, a ex-deputada Valderice Castelo Branco foi efetivada nas setas, e o marido dela, o ex-deputado federal Lázaro Botelho, que acabou de perder a vaga para o Thiago Dimas por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, foi para o lugar da Valderice. Ele foi nomeado aqui secretário extraordinário de ações governamentais, que é onde estava a Valderice, e a Valderice assumiu em definitivo a secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, as setas, no lugar da professora Cleisenir Divina dos Santos, que era indicação da professora Dorinha. Ou seja, como eu afirmei nessa segunda-feira, a professora Dorinha rodou. Mais um sinal claro de que o governador está formatando a sua gestão para as pré-campanhas visando as eleições de 2026. Ou seja, ele apoia a pré-candidatura a governador do presidente da Assembleia, Amélio Caires, e vai, logicamente, organizar o seu governo já mirando esse alvo, quer dizer, de lançar a candidatura e defender a candidatura do Amélio Caires a governador. E, logicamente, se a pessoa é indicação da Dorinha, que é adversária do Amélio Caires, logicamente vai rodar. Como o caso agora, a professora Cleisenir saiu, como eu disse, para resolver a questão da aposentadoria dela, mas já não volta mais, como eu havia afirmado, né? Não volta mais, ou seja, um espaço a menos, e isso deve se acirrar daqui para frente. Essa informação, inclusive, a própria Assembleia. Na Assembleia vai ser feita essa composição da base do governo, a recomposição da base do governo, já visando as eleições de 2026, conforme as eleições de 2026. Ok? Bom, no in-off dessa segunda-feira, eu trouxe aqui que o Camilo Marquinhos, ele voltou à chefia de gabinete do governador Wanderlei Barbosa. O Marquinhos foi exonerado logo após a Operação Fames 19 do ano passado, mesmo não sendo investigado, ele não era investigado, mas ele foi exonerado lá, ficou esse ano fora e agora voltou aí para a chefia de gabinete do governador Wanderlei Barbosa. Ele é um homem de extrema confiança do governador, é chefe de gabinete do governador desde que o Wanderlei era vereador, então tá relação antiga entre eles. Uma apuração que eu fiz com bastidores de gente que conhece bem os bastidores da Assembleia, eles me disseram o seguinte, eles fizeram uma projeção, que a nova configuração da base do Palácio lá na Assembleia deve ter entre 17 e 19 deputados, ou seja, significa dizer que ficarão de fora de 5 a 7 parlamentares. Estão falando do Eduardo Dertins, não, Eduardo Dertins ele foi reabilitado. Se ele fez uma recomposição com o governador Wanderlei, estava afastado, aí foi mediado pelo presidente da Assembleia, Amélio Caires, e hoje está de bem com o governador. Bom, quem me disseram que não vai realmente fazer parte dessa base é o deputado Gutierrez Torquato, do PDT, que é muito ligado, obviamente, ao vice-governador Laurez Moreira, e também, por incrível que pareça, a Jana de Valcari, do PL, que foi candidata a prefeita de Palmas do governador Wanderlei Barbosa no ano passado, mas a relação entre eles não está boa. Primeiro que a relação da Jana e do Ordilei, o marido dela, com o presidente da Assembleia está muito contaminada, está muito ruim mesmo. E me disseram que piorou depois daquela declaração da Jane de que algo do tipo que o sonho dela era ver a Dorinha senadora. E ela deve caminhar com a Dorinha. Então, logicamente, como eu disse, o critério é esse, adequar o governo já à pré-campanha de 2026, ela deve estar fora. E depois tem outros aí que estão comentando e nós vamos trazendo para vocês conforme for sendo divulgado, tá bom? O Iratã Abreu, que está o nome oficial dele agora no Instagram, Iratã Silvestre, né? Tanto Iratã quanto Irajá parece que estão usando o Silvestre, não estão usando mais o Abreu da Cátia.
O Iratã, ele é ex-vereador de Palmas e deve ser candidato a deputado federal no ano que vem. Tá tendo uma movimentação forte aí dele, bastidores, e deve ser candidato, né? O irmão dele vai à reeleição para o Senado, o Irajá, e ele vai a deputado federal. A prefeita de Sítio Novo, a Dora Farias, ela foi selecionada pelo governo federal para receber o Prêmio MEC da Educação Brasileira, instituído em junho, por sua contribuição expressiva para a melhoria da educação pública de qualidade, conforme o documento que ela recebeu. O município se destacou na categoria tempo integral, anos iniciais, por ter apresentado maior percentual de matrículas de pretos e pardos em tempo integral nos anos iniciais do ensino fundamental. Muito bom isso, né? Excelente, parabéns à prefeita Dora Farias, lá de Sítio Novo. E também, para a gente encerrar aqui, uma notinha que eu achei interessante. O presidente da subseção de Gurupi da OAB, o Vitor Schmitz, ele tomou uma medida interessante para marcar o Agosto Lilás, de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Segundo o meu amigo Silas, lá do Portal Atitude, o Schmitz, ele se licenciou do comando da entidade para dar lugar neste mês à vice-presidente, a Karen Bertoluzzi, e ela que vai ser a presidente da OAB nesse mês do Agosto Lilar. Iniciativa muito legal, né? Muito legal, empoderando a mulher num momento importante. É isso, parabéns então ao presidente Vitor Schmitz e boa sorte aí a Karen Bertoluzzi nessa missão. Pessoal, é isso, espero que tenham gostado e nós voltamos nesta quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.